De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra, de todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119, 9 a 11. Tema da semana: os hábitos de um mordomo. Olá, amigos da Novo Tempo, o programa Lições da Bíblia está começando. É sempre um prazer abrir a Palavra de Deus e estudar com você conceitos importantes do Senhor Jesus, do nosso Deus, do Espírito Santo para a sua vida, para a minha vida. E a gente, a cada semana, tem um tema diferente no programa e o tema dessa semana, dentro dessa visão geral de como podemos ser mordomos fiéis a Jesus, é bastante interessante. Nós já estamos chegando ao final dessa temporada, estamos na penúltima semana dessa temporada, a primeira do ano de 2018, e o tema é incrível. Hoje vamos conversar sobre os hábitos de um mordomo fiel do Senhor Jesus. Quais são nossos hábitos? Eles são importantes para formar então a visão do mordomo fiel. E para conversarmos sobre este tema aqui nos estúdios da Novo Tempo, dois amigos visitam o programa, dois pastores de uma região distante do nosso imenso e maravilhoso Brasil. Pastor Raimundo Ribeiro, prazer recebê-lo aqui na Novo Tempo, no programa Lições da Bíblia, pastor. Muito obrigado. O pastor Raimundo, ele é do Maranhão e ele trabalha no escritório da Igreja Adventista em São Luís, dentro dessa área, não é, pastor? Essa área de mordomia cristã, que é uma área importante para a vida do cristão, entendermos o senhorio de Jesus. Tem mais alguma área que você trabalha lá, fora essa mordomia? Também no departamento cuidando das famílias da igreja, né? Departamento do Ministério da Família. Outra área fantástica, né? Outra área incrível que extremamente necessária em nossos dias, né? Fica aqui o abraço para esses amigos dessa bonita região aqui do Brasil, uma região que vale a pena conhecer, repleta de pessoas sinceras, servos fiéis do Senhor Jesus, muitos mordomos fiéis lá, não é, pastor Raimundo? Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Pastor Oséias Costa, já é uma pessoa conhecida aqui do programa Lições da Bíblia, já esteve em outros momentos com a gente, pelo menos em um, né? Na minha época de apresentar aqui o programa, eu me lembro, o pastor Oséias, ele cuida desta área de mordomia cristã para a região norte do Brasil, no escritório da Igreja Adventista, com sede em Belém. Aliás, são vários estados ali, né, pastor? Bem-vindo, prazer tê-lo com a gente aqui. É uma alegria poder estar aqui novamente, aqui no Lições da Bíblia. E eu quero deixar aqui o meu abraço a todos nossos espectadores que compõem a União Norte Brasileira, que é a sede da Igreja Adventista para o Norte, compreendendo os estados do Pará, Maranhão e Amapá. Olha aí. É uma grande alegria poder estar aqui. Uma região linda, já estive várias vezes nessa região, em várias localidades, pudemos nos encontrar lá. É realmente uma região maravilhosa. Um grande abraço também para todo esse grupo aí do norte do Brasil, telespectadores, servos do Senhor Jesus, membros de igreja de diversas denominações, adventistas, protestantes, evangélicos, católicos, todas as religiões que nos assistem. É sempre um prazer vocês acompanharem a gente. Mais alguma área que você cuida, fora essa mordomia cristã? Pode comentar um pouquinho. Ok, eu também acumulo ali a área da secretaria, sou secretário executivo da União, um dos administradores da igreja para esses 3 estados. O secretário cuida mais da parte de documentação, atas... Exatamente, a história da igreja, os seus membros. Eu diria que seja o maior patrimônio da igreja, que é o registro, a história e as pessoas, os seus membros, né? Realmente. A igreja, em primeiro lugar, estão as pessoas, né? Com certeza. Os prédios fazem parte, a estrutura faz parte, mas as pessoas, elas são a razão da nossa atividade a cada dia, alcançando pessoas para Jesus, né? Bom, nós estamos começando então o programa e para a gente poder começar com a bênção do Senhor, pedir ao pastor Raimundo que ore para a gente, por favor. Vamos orar então? Eterno Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina a vivermos bem neste mundo, administrando aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Venha estar conosco neste momento, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Vamos começar também ouvindo aqui a opinião do autor do nosso manual de estudos, o pastor John Matthews. Some people are very self-disciplined. Algumas pessoas são muito disciplinadas, têm bons hábitos. Talvez você seja uma dessas pessoas, mas é provável que a maior parte de nós não tem sempre bons hábitos. Como desenvolver bons hábitos? Em primeiro lugar, você pode desenvolver um bom hábito em 3 áreas: espiritual, mental e física. Elas são importantes. Para a área espiritual, temos que desenvolver hábito de oração, estudo da Bíblia e teologia correta. Na área mental, também precisamos de bons hábitos. Vou dar uma ilustração. Minha esposa dirige para o trabalho para ir e voltar para casa. Quando olhei a rota que ela estava fazendo, eu disse que se ela fosse para uma rota diferente, iria poupar seu tempo. Ela disse, mas eu vou ter que parar para pensar. O que acontece é que o seu cérebro tenta transformar tudo o que você faz em um hábito para que você conserve energia. Como consegui-los então? Bem, a terceira área é a física. Essa é a área em que vivemos a maior parte do tempo. Se eu tento desenvolver autodisciplina, me tornarei uma pessoa disciplinada ou uma pessoa autoindulgente. Todo hábito começa com uma decisão. Mesmo que você esteja fazendo a mesma coisa por anos e anos, por 30 anos, você se veste da mesma forma. Tudo começou com uma decisão. Você já faz isso há tanto tempo que se tornou automático, mas mesmo assim existiu uma decisão. Então é assim que acontece: a decisão, depois a vontade, o processo e a recompensa. Eu quero muito a recompensa, mas tomo uma decisão para chegar até lá. Se quero ser disciplinado, tenho que pensar em mim mesmo como um corredor de maratona. Eu preciso treinar. Você vai precisar se treinar para se tornar autodisciplinado. Você tem um guia nas Escrituras e no espírito de profecia. Você tem escritos psiquiátricos e estudos publicados que podem te ajudar. E então, você vai precisar colocar isso em prática. Vamos supor que você seja viciado em compras. Você passa pelo shopping todos os dias no caminho e você sente que o carro se move em direção ao estacionamento automaticamente. E você entra para comprar alguma coisa. Um psicólogo vai te dizer para escolher um novo caminho para que você quebre esse processo. Você ainda tem vontade, mas começa a aprender a como disciplinar a si mesmo. Por exemplo, eu corri uma maratona há alguns anos atrás. Eu treinei muito, me disciplinei para aumentar a distância até que eu estivesse pronto para a corrida. Bons mordomos têm boa autodisciplina. Está feita a introdução pelo autor do nosso manual de estudos, manual que você sempre deve ter em mãos para acompanhar aqui a nossa conversa. Sempre deixa aberto, a sua Bíblia aberta, porque os nossos amigos visitantes sempre citam ali um verso da Bíblia, um texto. Você pode ir na sua Bíblia, grifar, marcar. Isso é muito importante para estudarmos a Bíblia juntos e aumentarmos o nosso conhecimento. Se você não tem este manual e quer saber como você tem acesso a ele, no nosso blog novotempo.com/lições da Bíblia, tem alguma orientação para você a esse respeito, tá certo? Bom, meus amigos, um tema bem prático hoje aqui. Eu tenho certeza que os nossos amigos telespectadores vão gostar muito, porque você que está em casa sempre gosta de uma coisa prática. E o tema dessa semana é bem prático. Vai falar sobre os hábitos de um mordomo fiel, de um servo do Senhor Jesus. Pastor Oséias, a sua análise geral do tema especificamente. Bem, eu gostaria de enfatizar aqui que ao longo desse trimestre estivemos estudando esse tema bastante interessante sobre a mordomia cristã. E vale a pena frisar que tem um sobrenome, mordomia cristã, porque hoje o termo mordomia tem muito a ver com boa vida, mas nós estamos vendo ao longo Tornou-se pejorativo, né? Se tornou pejorativo. E, na verdade, o que essa lição desse trimestre está nos ensinando, que a mordomia cristã é o sábio uso das faculdades físicas, mentais e espirituais. Exatamente nessa semana estamos estudando sobre os hábitos de um mordomo fiel. A sua análise também, pastor Raimundo. De fato, a lição nos ensina que Deus é bom. Ele coloca em nossas mãos bênçãos, quer seja físicas, mentais e espirituais, família, oportunidades. E Deus não somente coloca em nossas mãos essas coisas, mas nos ensina a desenvolver hábitos saudáveis para gerenciar estes dons de Deus de maneira que Deus seja glorificado com isso. Maravilha. Agora, pastor Lanza, é interessante que, falando de hábitos, é interessante nós termos uma definição do que é um hábito. Claro.
Se nós formos para o grego, ele diz que hábito, a palavra é ethos, que deriva a nossa palavra ética no português. E ethos, em grego, significa caráter, disposição, costume, hábito, que por sua vez são modos de comportamento do ser humano. Então nós estamos percebendo aqui que um hábito é uma decisão que você forma na sua mente. Uma decisão formada na mente. Não assim, é uma coisa fantástica isso, né? Mas o hábito, ele leva um tempo, ele precisa de uma aplicação da gente, né? Porque parece-me que não é possível formar um hábito se a gente não tiver aquela rotina. Estou pensando aqui agora no atleta, no esportista, não é? Ele não chega dentro de uma quadra de esportes ou de um campo e fala assim, eu vou ser campeão. Se ele não se aplicar, se ele não treinar. Como é que a gente entende melhor essa questão da formação do hábito, na sua opinião, pastor Raimundo? Eu vejo a lição importante nesse sentido, porque nós praticamos coisas, nós temos hábitos, mas pouco paramos para pensar neles. Eles são condutas que vão se repetindo, são ações que vão se repetindo, e essas ações acabam sendo associadas à nossa maneira de viver. A nossa mente capta essas coisas. E com o tempo a gente pratica sem mesmo pensar, sem mesmo refletir. Acaba incorporando isso em nós. Quando a gente então realiza uma ação sem já ter que pensar nela, porque já virou um hábito. Já virou um hábito, né? Ou seja, já pavimentou em nossa mente uma via que facilitou esses comportamentos. E aqui a lição nos dá a entender que é necessário que o mordomo desenvolva hábitos. Muitas vezes, em um processo onde temos que deixar alguns hábitos antigos e associar à nossa vida a novos hábitos. Entendi. São hábitos que são orientados aqui pela Bíblia, a Palavra de Deus. E claro que a figura do atleta ela é bem interessante. Porque o atleta ele precisa de disciplina, de esforço, de movimentos repetitivos, para que ele possa associar novos comportamentos à sua vida. Certo. A formação do hábito, pastor, você tocou num ponto bastante interessante, relembrando aí esse conceito no grego, né, que é uma língua que deu origem às línguas latinas, como também é o português, e realmente a formação do hábito deveria ser o nosso foco principal como cristãos, como mordomos, gastarmos tempo na formação desse hábito? Com certeza, porque se hábitos positivos ou negativos, eles são formados pela repetição. Tem até um provérbio que diz que a repetição cria o hábito e o hábito faz o monge. Então, se nós cultivarmos cada dia... É interessante até dizer o seguinte, você faz o que faz, por quê? Por que nós fazemos as coisas que nós fazemos cada dia? Esse hábito, como é que nós adquirimos? Por exemplo, eu criei um hábito que me informaram que era muito bom, e depois eu fui descobrindo que também isso realmente é bom para a nossa saúde, e já faz mais de 20 anos que todo dia, em jejum, eu costumo tomar um copo de água. Então, me faz bem, eu me sinto bem por isso. Então, foi um hábito que eu comecei a fazer. E já está no automático hoje. Exatamente. Foi repetindo cada dia, repetindo. Hoje é natural. Eu levanto, primeira coisa que eu faço, quer dizer, depois de um hábito de agradecer a Deus pela noite de descanso, pelo novo dia que está chegando, eu tenho o hábito de tomar água em jejum, primeira coisa. E isso faz mais de 20 anos que eu já repito esse hábito. Hoje se tornou natural, porque é um hábito positivo, eu acredito isso. Exato. Agora, é a repetição que vai criando esse hábito, é a repetição. Hábitos positivos ou negativos, eles vêm através da repetição. Como eu disse, um hábito é uma decisão gravada na mente do ser humano. A minha esposa é professora de música, né? Ela é professora de piano e ela sempre diz o seguinte, que para cada erro que a gente comete, quando está aprendendo a tocar as notas do piano ali, a gente tinha que repetir o jeito certo pelo menos 60 vezes, para que o cérebro crie um caminho e aquilo se torne um hábito. Você não vai mais errar. Você repete, o jeito, errou de novo, mais 60. Porque aí a gente vai formatando a mente e isso evita que o hábito não seja formado.
E essa repetição, ela é salutar, né? Ela é saudável. E o nosso manual de estudos, ele traz aqui o primeiro grande hábito que um mordomo, servo do Senhor Jesus, deve ter em sua vida, que é buscar a Deus em primeiro lugar. Como que é esse conceito, pastor Raimundo, de buscar a Deus em primeiro lugar? É interessante que no contexto da mordomia cristã, o mordomo, ele não vive para si, ele vive em prol do seu Senhor. E o fiel mordomo, ele, através de um relacionamento com o seu Senhor, ele cria confiança, tanto daquilo que ele faz para Deus, quanto daquilo que Deus pode fazer por ele. Nesse processo de confiança, o relacionamento, ele é importantíssimo. E o mordomo, então, ele entende que ele precisa colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E a lição é interessante que, ao buscar a Deus em primeiro lugar na vida, o mordomo entende qual é a sua prioridade. Antes de qualquer outra coisa, a prioridade do mordomo é, de fato, estar em relacionamento íntimo e de confiança com o seu Senhor. O que seria esse antes de qualquer coisa, pastor? Agora, Oséias? é interessante, quando Jesus diz lá em Mateus 6,33, diz, buscai, pois, a Deus e o seu reino em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É interessante que esse hábito de buscar a Deus em primeiro lugar, ele é determinante para todos os demais hábitos. Porque se eu crio o hábito de colocar Deus em primeiro lugar, todos os demais hábitos, eles vão ser norteados a partir de uma orientação de Deus na minha vida. Então, se eu tenho o hábito de cada dia, e eu já criei esse hábito, de todos os dias, antes de sair para o trabalho, antes de fazer qualquer coisa, buscar a Deus. Abrir sua palavra, ter um momento de oração. Isso me faz bem, porque isso vai me dar orientações, nortear a minha vida em todas as decisões que eu vou tomar ao longo do dia. Então, colocar Deus em primeiro lugar, e Ele é que faz a promessa, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a decisão de colocá-lo em primeiro lugar é determinante para todos os demais hábitos. E é claro, vai me ajudar a criar hábitos positivos ao longo do dia. Ou seja, antes de qualquer coisa na sua vida, buscar ao Senhor, né? A cada dia. Perfeitamente, porque nesse processo de adquirir hábitos do mordomo, que são hábitos positivos, como o hábito é gravado na mente, como já foi colocado aqui muito bem, então quando o mordomo ele conecta a sua mente com a mente de Deus, ele submete a sua vontade à vontade de Deus, e diariamente ele vai buscar esta orientação no Senhor, então a sua mente ela vai sendo formada, não segundo a vontade do mordomo, mas segundo a vontade do Senhor, que é o Deus. E isso faz toda a diferença, né? Na formação espiritual do mordomo, nas prioridades. Só para a gente chamar o intervalo aqui, esse buscar a Deus em primeiro lugar, tem um horário, ou não tem um horário? Como é que é? Qual é a sua opinião, pastor, para a gente poder chamar o intervalo? Veja bem, Lázaro, se Jesus nos aconselha, e Ele aconselha pelo exemplo, porque a Bíblia diz assim que antes de raiar o dia, bem cedo, de madrugada, Jesus ele tinha momentos de comunhão com o Pai. Ou seja, Jesus, antes de ensinar verbalmente, ele ensinava pelo exemplo. Então, de alguma maneira, ele está deixando uma orientação para os seus filhos, para nós, seus seguidores também. Qual é o melhor horário? É o primeiro horário. Se você acorda e tem seus compromissos 5 horas da manhã, levante meia hora mais cedo, para você colocar Deus em primeiro lugar antes das suas atividades corriqueiras do dia, seus trabalhos. Se você acorda às 7 da manhã, então acorde 6h30, pelo menos meia hora antes, para você ter um momento de comunhão com Deus, colocá-lo em primeiro lugar. E isso vai nortear você ao longo do dia, porque colocando Ele em primeiro lugar, no primeiro momento do dia, talvez você acorde 9 da manhã. Não sei. Ok? Seu momento com Deus vai ser 9 da manhã. Se acorda 10, alguém que tem necessidade, virou à noite trabalhando e o horário que ele acorda é 11 horas, então o primeiro momento com Deus vai ser às 11 horas. O importante é, antes de qualquer outra coisa, colocá-lo em primeiro lugar, porque isso demonstra confiança em Deus. E o que norteia a vida de um mordomo é a confiança no Senhor. Com certeza. Olha, é muito bom aí o que foi pontuado pelos nossos colegas pastores, pastor Raimundo e o pastor Oséias.
Vamos lutar juntos para formarmos esse bom hábito. Eu sei que você tem esse hábito, eu também tenho, os meus amigos têm, mas se você ainda não tem, forme, lute, busque em primeiro lugar o reino dos céus. É um bom hábito para quem é mordomo do Senhor Jesus. Nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana. É sempre bom contar com a sua audiência, saber que você gosta de ouvir bons conceitos da Palavra de Deus. E louvado seja o nome de Deus por aquilo que Deus tem feito na sua vida, na minha vida, especialmente no tema desta semana, a formação de bons hábitos na vida cristã e especialmente, como estávamos conversando agora há pouco, o hábito de buscar a Deus em primeiro lugar. Agora, pastor Raimundo, mais alguma coisa que você queria colocar aqui para os nossos telespectadores a respeito da formação desse hábito de buscar a Deus em primeiro lugar? Eu entendo que esse hábito, ele é o hábito mais importante do mordomo. Ao desenvolver esse hábito de buscar a Deus em primeiro lugar, o mordomo ele vai, a partir desse hábito, fortalecer e desenvolver outros hábitos. Serão hábitos positivos para a sua vida. Então, às vezes a gente tenta inverter, né? A gente quer construir a nossa vida espiritual sem buscar o poder do Senhor Jesus. Aí é quase que impossível. Perfeitamente. Começar a construção pelo telhado, né? Mesmo porque essa questão de hábitos depende muito da formação de Cristo em nós, que é o poder que vem de Cristo, do Espírito Santo. E ao buscá-lo todos os dias, então nós vamos tendo poder para abandonar velhos hábitos, ou hábitos negativos, e adquirir hábitos positivos. Muito interessante isso aí. Como o nosso manual de estudos está falando sobre hábitos nessa semana especial, a formação de bons hábitos na vida do mordomo fiel, e quais são esses bons hábitos? Já vimos que buscar a Deus em primeiro lugar é um excelente, é o primeiro, o principal, e não devemos buscar outros hábitos antes de buscar a este. Mas nós temos outros hábitos aqui no nosso manual de estudo, pastor Oséias, e como, por exemplo, o hábito de esperar a volta de Jesus, aguardar o retorno de Jesus. Mas isso tem mais a ver com fé ou com hábito? Como é que você analisa? Aguardar o retorno de Jesus também é um hábito? Veja bem, Lanza, eu acho que para o cristão, todos os seus hábitos, eles encontram foco nessa esperança da volta de Jesus. Tudo que nós fazemos, nós vivemos aqui para ajudar as pessoas, criamos hábitos de solidariedade ao próximo, mas tudo isso baseado naquilo que Jesus fez. Ele esteve aqui na terra, ele curou as pessoas, ele ajudou psicologicamente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente as pessoas, mas ele tinha um objetivo além aqui deste mundo, porque ele tinha uma promessa grandiosa. E os seus seguidores também aguardam. Por exemplo, a realidade da morte para o ser humano após o pecado ter entrado neste mundo, ela nos mostra que a vida é passageira. Pronto, se nós apenas tivéssemos o seguinte, a vida se limitasse a este mundo, e se nós biologicamente fôssemos como árvores, nascer, crescer, florescer, frutificar e morrer, que sentido teria a vida? O próprio apóstolo Paulo ele diz assim, se a nossa esperança se limita apenas a este mundo, nós seríamos os mais miseráveis, porque a nossa vida com os maus hábitos que às vezes se formou ou está até no nosso DNA por causa do pecado, nós nos colocamos de lado alguns maus hábitos que é contra, às vezes, a nossa natureza, porque a nossa natureza pede para fazer aquilo que não se harmoniza com o que Deus espera de nós. Então, um hábito é uma repetição, e essa repetição você tem que ter determinação cada dia. Então, o foco na volta de Jesus, ele nos ajuda a criar hábitos positivos, porque a nossa esperança não está limitada apenas a este mundo, mas também a volta de Jesus é uma esperança que mostra que assim como a transitoriedade da vida, ela para na morte, a morte também é transitória, porque a promessa da volta de Jesus nos diz que ele irá ressuscitar aqueles que
morreram. Então a morte não é o fim. A esperança da volta de Jesus, que deve nortear a vida de um mordomo fiel, é a esperança de que, a despeito da morte, nós temos a promessa da vida eterna. Interessante. Então, eu vejo que essa questão do retorno de Jesus, pastor Raimundo, ele envolve fé e a formação do hábito. É pensar nesse retorno a cada dia, aguardar esse retorno a cada dia. E é o que Cristo falava sempre nos seus sermões, né? O meu reino não é deste mundo. Então, essa ideia de que o mordomo está aqui, mas que o reino dele não é aqui, dá um direcionamento para a vida. Então, essa esperança alimenta não só a fé, mas também alimenta a conduta, a nossa vida. Então, o mordomo, ele não cuida de coisas para esta vida, ele não constrói para esta vida. O mordomo, ele aguarda um encontro, que é o encontro com o seu Senhor. E essa expectativa do encontro, essa esperança, faz com que o mordomo, de fato, ele seja fiel nos seus deveres. Porque além de encontrar-se com o Senhor, inclusive aqui o guia de estudos traz aqui a parábola de Lucas 12, que é do mordomo fiel, do mordomo vigilante. Então o mordomo entende que esse encontro, ele também é um encontro de prestação de contas. Afinal de contas, o Senhor está vindo. E ele vai avaliar, então, como foi que o mordomo se comportou, como foi que o mordomo administrou, como foi que o mordomo realmente cuidou daquilo que o Senhor deixou nas mãos dele. E se preparou para se encontrar com o seu Senhor. É interessante isso que ele colocou aqui, sobre essa parábola que Jesus colocou aqui, do servo fiel. Nós temos que perceber que a nossa vida, Jesus está dizendo o seguinte, nós temos que ter a percepção de que nós estamos 24 horas na presença do nosso Mestre. Viver como se Jesus estivesse aqui conosco, realmente Ele está. Não fisicamente não podemos ver, mas a promessa dele é que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Então, quando o mordomo fiel tem essa convicção da presença de Cristo, ele vive para o presente, fazendo o seu melhor, dando o seu melhor, cultivando bons hábitos que ajudam a ele, sua família, mas a sociedade ao redor, mas também ele vive com a esperança no futuro, não apenas limitado a este mundo. E isso é o maravilhoso de tudo que Jesus coloca nessa parábola do servo fiel. Ele deixou responsabilidade e esse servo, ele tinha que cumprir a missão. Alguns foram negligentes, porque achavam, meu Senhor tarda em voltar, eu vou viver aqui com maus hábitos, o mau hábito da administração. Mas outros disseram assim, olha, e quando o Senhor chegou, pegou alguns de surpresa. Então, nossa vida é como se nós estivéssemos vivendo por câmeras, por todos os lados. Estamos vigiados, ou seja, o Senhor está nos observando a cada instante. Nosso comportamento, dia a dia, hora a hora, tem que ser com a certeza de que Deus está perto de nós e nós, então, vamos fazer o melhor por amor a Ele. Com certeza. É interessante que o nosso manual de estudos, nas lições anteriores, trouxe, por exemplo, temas como materialismo, consumismo, como egoísmo, consumismo. E estas coisas são coisas transitórias, que não está na expectativa e nem esperança do mordomo. Então, o mordomo ele troca aquilo que é transitório, aquilo que é temporal, por valores eternos. Então, estes hábitos, eles são constituídos e formados por valores eternos, não por valores temporais, terrenais ou perecíveis. Muito, muito legal. Muito bem colocado pelos nossos amigos aqui. Você que está ligando à televisão agora, estamos estudando um manual de estudos falando sobre estilo de vida do cristão, a mordomia cristã, como deve ser entendido esse assunto à luz da Bíblia. E eu tenho certeza que a discussão da formação do hábito é uma discussão muito importante, salutar para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós. E o hábito de aguardarmos o retorno de Jesus, ele tem que ser buscado. Bom, então temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Essa é a pedra fundamental. Exatamente. Né? Não, nada pode vir depois disso. Em segundo lugar, segundo o nosso conceito aqui do manual, é manter a mente fixa no hábito de que Jesus vai voltar e eu me coloco nas mãos dele a cada dia para viver para ele, né? É uma coisa importantíssima, né, para que a gente consiga entender o estabelecimento desses valores em nossa vida. Agora, quando a gente olha para as profecias bíblicas, pastor Oséias, a gente lê a palavra de Deus e vê a condição do mundo hoje e o que as profecias falam.
Esse retorno de Jesus, para a gente ficar cada vez mais firme na formação do hábito, ele é uma coisa para a nossa geração, para a próxima geração? A Bíblia fala alguma coisa? Você tem que esperar sem saber nada? Como é que é o estabelecimento da formação desse hábito, aguardando o retorno de Jesus na vida de um crente? É interessante que mesmo quando os apóstolos, depois que Jesus morreu e os apóstolos estavam vivos, surgiram várias pessoas, inclusive na carta que Pedro escreve, ele diz assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Muitas pessoas estavam dizendo o seguinte, tanto o apóstolo Paulo em Tessalonicenses também, disse, olha, morreram os apóstolos, estavam morrendo os pais da igreja, aqueles que conviveram com Jesus, e eles tinham a esperança, cada um, que Jesus voltasse na sua geração. E Pedro, então, alguns diziam assim, ele não vai voltar, porque desde que os pais dormiram, essa promessa continua, já o meu avô, meu pai, minha mãe morreram. E agora? E Pedro disse, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. E Pedro diz assim, porque não retarda o Senhor a sua promessa. Antes ele está sendo longânimo, misericordioso, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Veja bem, a demora, um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Pedro deixou isso bem claro. Portanto, eu e você, com essa esperança que nós temos, fortalecendo esse hábito da esperança da volta de Jesus, nós não temos que esperar 1000 anos, porque nós estamos limitados no tempo apenas 70 anos, alguns com mais saúde, 80, 90. Cada geração só tem que esperar 70, 80 anos. Então, ninguém espera 1000 anos, 200, 300, 400, 500 anos. Cada um espera uma geração. Dentro da sua realidade. Dentro da sua realidade. Agora, eu acredito, pelas profecias, foi a sua pergunta, Jesus colocou o clímax de como estaria o mundo próximo da sua vinda. E o mundo que nós estamos vivendo hoje, quanto ao caráter, questão social, política, religiosa e até o ambiente, o nosso planeta, tudo está demonstrando pelas profecias que o dia está próximo. O dia está muito próximo. Por isso, como mordomos fiéis, temos que ficar atentos, porque o nosso Senhor poderá retornar a qualquer momento. Nesse caso, o fator tempo, ele é importante. Sim, exatamente. Aquele servo vigilante, ele não sabia que horas viria o Senhor, mas nem por isso ele deixou de ser vigilante e fiel. E é interessante que esse tempo, que as profecias, como o pastor Oséias colocou muito bem, segundo Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, que contém ali os sinais da volta de Jesus, então esse tempo, ele parece ser cada vez mais escasso. Então eu acho interessante aqui que o autor da lição, no manual, ele coloca que o mordomo também tem um outro hábito, que é o hábito de usar o tempo com sabedoria. Então, como nós não temos um tempo exato do retorno de Jesus, as profecias apontam que o nosso tempo é cada vez mais escasso. Então, mais do que nunca, esse hábito do mordomo do tempo, ele é importante. Administrar o tempo com sabedoria, tendo que viver neste mundo, mas com a perspectiva de um mundo eterno. O tempo, a questão do tempo também, a gente deve se aplicar na formação do hábito, como disse o pastor Raimundo. Mas o tempo é uma coisa complexa, né? Porque a gente não o tem na mão, mas a gente o sente em cada respirada. O tempo está passando, eu estou envelhecendo a cada batida do meu coração, o ano está acabando, ou está começando, ou está no meio. Assim, a gente parece ter uma luta muito grande com o tempo. Como dominá-lo? Veja bem, você falou em algo interessante. Eu posso até parar meu relógio aqui, mas eu não posso parar a passagem do tempo. Você pode até perder dinheiro na vida, Lanza, mas você pode recuperar dinheiro. E você pode até recuperar mais do que aquilo que você perdeu. Mas um minuto perdido da nossa vida, você não recupera nunca mais. Por quê? Humanamente falando, nós somos escravos do passado e estamos limitados no presente. Escravos do passado e limitados no presente. E espiritualmente falando, nós temos a bênção do presente e a esperança do futuro. A esperança do futuro. Portanto, administrar bem o tempo, talvez esse seja, dentro dos dons, talentos que Deus nos ofertou, nos outorgou, talvez esse seja, até o manual coloca aqui também, o mais importante e talvez aquele que ele mais vai nos pedir conta, seja a administração do tempo. A administração do tempo.
Então, saber fazer um bom uso do nosso tempo com coisas positivas, crescer, desenvolver as nossas faculdades físicas, mental e espiritual, é fundamental para um mordomo, um sábio mordomo fiel. E é isso que Deus quer. Agora, interessante... Então essa cultura popular que temos no Brasil, olha, sem nenhuma apologia à música, por favor, mas deixa a vida me levar, a vida leva eu, é perigosa, né? Porque, bom, se a vida vai me levando e eu não estou nem aí para o meu tempo, a gente não está nem aí para nada, eu vivo do jeito que eu quero, posso morrer agora, amanhã ou depois. Esse relaxo com o tempo, ele implica numa má compreensão das coisas espirituais, né, pastor Raimundo? Perfeitamente, porque o mordomo, ele deve ser útil. Então, nós precisamos ser úteis. O mordomo, ele recebe de Deus funções, ele recebe de Deus uma missão, ele recebe do Senhor bênçãos para administrar. Então, o mordomo, ele não tem o porquê perder tempo, desperdiçar tempo, porque a nossa utilidade, ela é importante para construir o reino de Deus, no contexto aqui do aguardar o retorno de Cristo. Perfeito. Então, vivemos num mundo de muita correria, sem dúvida nenhuma. Vivemos num mundo onde as coisas parecem que passam cada vez mais rápido. Nós temos muitos afazeres e pouco tempo. As tecnologias que existem no mundo hoje também aceleram muito, aceleram muitas coisas, mas ao mesmo tempo tomam muito nosso tempo. Verdade. E vivemos então uma época de entretenimentos. Claro. E acabamos ocupando esse tempo ocioso, que algumas vezes nos restam, com entretenimento. E aí então a Bíblia, e o manual aqui traz vários textos bíblicos, nos dando pelo menos algumas perspectivas. Então vamos fazer o seguinte, como o tempo também passa rápido aqui no programa, pince essa ideia, a gente vai para o intervalo e já a gente volta nesse texto bíblico que você vai citar aí. Não sai daí, já a gente volta para o último bloco do programa de hoje. Já de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje, o tempo está passando bem rápido, estamos conversando aqui com os colegas, os pastores Raimundo e Oséias, amigos que vieram ao programa para conversarmos um pouco sobre este ponto do servo do Senhor Jesus, como a gente deve formar bons hábitos antes que Jesus volte a esta terra. E para você que gosta de estudar a Bíblia, aqui no programa Lições da Bíblia, a gente oferece para você sempre um estudo. Ele é gratuito, nós não cobramos nada, enviaremos para sua casa sem nenhum valor a ser cobrado. É o curso bíblico Entre Família, um novo curso bíblico aqui da Novo Tempo, curso produzido pela Escola Bíblica, e nós estamos dando de presente para você que quiser estudar mais a Bíblia, os assuntos da família, assuntos que envolvem o dia a dia de uma família, como financeiros, educação dos filhos, etc. Assuntos importantes que vão preparar você para o reino do Senhor Jesus. E você pode entrar em contato pelo telefone para pedir esse curso. Nosso código de área é 12 21 27 31 21, horário comercial, alguém vai te atender, vai pegar os seus dados e vai te mandar gratuitamente, ou através do nosso blog novotempo.com/lições da Bíblia. Ali do lado direito tem um banner, você clica no banner com essa imagem aqui da revista e vai colocar o seu nome, preencha ali os seus dados e a Novo Tempo vai enviar gratuitamente, com muito carinho para todos vocês. Estudar a Bíblia é a nossa maior alegria sempre aqui no programa e em todos os programas da Novo Tempo. Estamos falando sobre a formação de bons hábitos na vida de um mordomo fiel do Senhor Jesus, e o hábito que estávamos conversando agora no bloco anterior é o tempo. Como podemos administrar melhor o tempo? O pastor Raimundo ia até citar um texto bíblico quando a gente o interrompeu. Pastor, vamos retomar aí. É isso, o manual de estudos, ele traz alguns textos bíblicos aqui interessantes. E o primeiro texto nos lembra que a nossa vida é muito curta. É até um texto aqui de Tiago que diz que a nossa vida é passageira como a neblina. Então, por ser muito curta, precisamos aproveitar ao máximo a vida. Agora, aproveitar ao máximo a vida como? Aí entra outros textos bíblicos. O apóstolo, o salmista aqui, no Salmo 90, ele vai dizer que nós precisamos contar os nossos dias. E esse contar os nossos dias nos dá a ideia de que nós precisamos estar sempre atentos àquilo que fazemos dia a dia. Como esse tempo que passa rápido está sendo aproveitado. E o outro texto interessante é Eclesiastes 3. Quando o sábio, no caso aqui Salomão,
ele vai nos dizer que há tempo para tudo. Tempo para tudo. Então, o mordomo, ele reconhece a finitude do tempo, ele reconhece que o tempo passa muito rápido, mas também ele sabe que ele precisa administrar bem esse tempo, porque logo, logo, ele vai se encontrar com o seu Senhor. É legal. Pastor Osés. É interessante o seguinte, que a própria palavra mordomo significa administrador, né? Então, o que Deus quer que nós administremos bem tudo que Ele colocou em nossas mãos. E Ele nos deu a bênção do tempo. O pastor Ribeiro, no bloco anterior, ele até falou o seguinte, que a tecnologia, a cultura e a tecnologia, elas diminuíram a carga de trabalho do ser humano hoje. Agora, infelizmente, esse tempo que as pessoas têm estão sendo gastas em entretenimento. E o entretenimento, na verdade, é inútil, muitas vezes, para a vida. É diferente de lazer. Cria até um tédio. Cria até um tédio. Entretenimento é diferente de lazer. Porque o lazer, ele vai te ajudar fisicamente, intelectualmente também, a crescer. O exercício físico, um tipo de lazer, seja um vôlei, um futebol, seja natação, seja um lazer, ele vai trazer benefícios para o corpo, para a mente. Agora, entretenimento, o tempo que você tem livre, que você ficar na internet boiando, porque alguns dizem navegar é quando você sai de um ponto que você sabe e vai para outro, já sabe. Agora, quando é um ponto de chegada. Exatamente. Agora, quando alguém entra e não sabe para onde vai, ele fica boiando. E ele acaba, esse entretenimento, gastando o seu tempo com aquilo que é inútil. E às vezes até levando algum porto inseguro para a vida dele e que vai fazê-lo desenvolver hábitos que são nocivos para a sua vida. Agora, o maravilhoso de tudo, pastor Lanza, é que se a gente olhar dos 10 mandamentos que a Bíblia nos coloca, o 4º mandamento é o único a tratar do tempo. É o único a tratar do tempo. Ele diz assim, 6 dias trabalharás. Deus está falando da bênção do trabalho. Nós devemos trabalhar, aproveitar bem o nosso tempo em 6 dias para trabalharmos, para os nossos sonhos, aquilo que a gente tem para realizar, para sermos uma bênção para as pessoas, desenvolver bem, isso é um talento, um dom que Deus nos deu, sermos úteis. Trabalho, ele diz, 6 dias trabalhar, mas o sábado o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo. Ele está falando de um aspecto de descanso, mas ele está falando de outro aspecto também que se chama família. Veja que o mandamento que trata do sábado, ele trata do aspecto de trabalho, ele trata do aspecto de descanso, que nós precisamos. E fala do tempo. É um hábito que nós temos que descansar no momento certo. Isso vai fazer com que as nossas energias, elas sejam restauradas. Ele fala de família, é importante você tirar tempo para a família. E esse mandamento também fala de adoração. Então, o único a tratar do tempo e que abrange aquilo que é mais importante na vida do ser humano. Eu não coloquei por ordem, e por ordem, se o texto que nós falamos em um bloco anterior fala primeiro Deus, então adoração tem a ver com colocar Deus em primeiro lugar. Segundo aspecto vem família. Terceiro aspecto vem aí trabalho e você descansa porque está cansado, trabalhou. Então, Deus, família, trabalho e descanso é de suma importância na vida. Então, o 4º mandamento que trata do tempo, que é o dom mais precioso que Deus nos deu, ele está colocando também os aspectos mais importantes do ser humano aqui na Terra. É interessante que esses pontos que o pastor Osés colocou é a estrutura do Gênesis na criação do mundo. Deus cria o tempo, Deus cria Adão e Eva, Deus dá a Adão e Eva trabalho no Éden, ou seja, eles, mesmo antes do pecado, eles não deveriam viver em tempo ocioso, e Deus dá o descanso a eles, Deus dá a adoração a eles no sábado e também dá a família. Então perceba que quando o pastor Osés coloca esse 4º mandamento da lei de Deus, ele está nos lembrando ou nos fazendo retornar à estrutura que Deus deu ao homem antes do pecado, ali no Jardim do Éden. Exatamente. Muito legal aí essas colocações que vocês fazem. Está aí a importância de formarmos bons hábitos com relação ao nosso tempo. Agora, outro ponto importante, e o tempo nos leva para um outro assunto, essa formação do hábito do tempo, é gastarmos também tempo para formarmos o hábito de mantermos a nossa consciência limpa, cuidarmos do nosso corpo, não é, da nossa vida espiritual, da nossa saúde. Isso também tem a ver com hábitos e tem a ver com mordomia cristã, pastor Osés? Com certeza. Nós temos uma orientação que nós devemos, para o ser humano hoje nós vivemos numa sociedade que em função do mau uso de hábitos errados,
formação de maus hábitos, nós temos uma sociedade que está doente. Doente fisicamente, doente emocionalmente ou psicologicamente e doente espiritualmente. E esses são 3 aspectos do ser humano que nós precisamos cuidar. É como a lição do nosso manual de hoje, fala mente, corpo e espírito saudável. Deus deseja que nós tenhamos corpo, espírito e saudáveis. Porque a Bíblia em Lucas 2,52 diz assim que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Sabedoria intelectualmente, estatura fisicamente e graça espiritualmente. Então, Deus deseja que o ser humano cresça de maneira harmoniosa. E para isso, nós até falamos que nós temos 8 remédios que não custa muito. É de graça para o ser humano. Se nós desenvolvemos esses 8 remédios que a natureza nos fornece, nós teremos uma saúde física, mental e espiritual muito mais fortalecida. E quais são eles? Eu vou enumerar aqui alguns, até coloquei aqui no meu manual. Água, ingestão de água, por dentro e por fora, já que o nosso corpo, a maior parte dele é composto de líquido, de água. Então, a água vai nos ajudar a ter uma boa hidratação, a pele está bem hidratada, rejuvenescimento. As mulheres que querem gastar muito aí com creme e com Tome água primeiro. Tome bastante água, né? Esse vai ser o melhor hidratante para a vida, é claro. Água, descanso, luz solar. Você sabia que é interessante que eu vivo ali numa região que tem uma incidência de sol muito grande, o norte do Brasil. Até uma questão da minha família. Outro dia minha esposa, um tempo atrás, ela foi fazer uns exames e detectou que estava com falta de vitamina D. E nós sabemos que a vitamina D ela só é sintetizada no nosso corpo quando você realmente toma banho de sol. Sol, e aí ela é sintetizada no nosso corpo, ela estava com deficiência, quando está um pouco baixo. E o médico falou assim, olha, você tem que tomar banho de sol, porque isso vai ter outras consequências se não melhorar esse aspecto aí da vitamina D. Então ela começou a tomar banho de sol, mesmo vivendo num lugar, num estado em que tem muito sol, às vezes a gente fica todo coberto com paletó, gravata. Trabalhando dentro de um escritório. Dentro de um escritório, você não sintetiza a vitamina D. Então, Deus colocou água, descanso, luz solar, exercício físico. Outro aspecto, ar puro, abstinência daquilo que é prejudicial, drogas, bebida alcoólica, o fumo. Muita gente desenvolve o hábito de ficar, às vezes vou experimentar pela primeira vez. Pega um cigarro, primeira vez, um copinho. Não, isso não vai interferir na minha vida, mas criou um copinho. Depois vem um segundo, depois vem um terceiro. Muitos acabam sendo alcoólatras por causa do primeiro copo, primeiro hábito ali que ele fez. E por último, confiança em Deus. São 8 remédios da natureza que realmente, se nós praticarmos, nós teremos uma saúde física, mental e espiritual tranquila. Agora, muitos falam assim, pastor, o corpo, ele é só uma casa, não importa o que você faça com ele. O mais importante é a espiritualidade. Isso é bíblico? Deus se interessa pela nossa saúde, pela saúde do nosso corpo? É interessante que se interessa sim. No ministério de Jesus, se a gente vê nos 4 evangelhos, então o ministério de Cristo ele foi um ministério completo. Ele curava, ele alimentava, ele atendia pessoas, ele pregava sobre o reino de Deus. Isso demonstra então que Jesus, ao vir restaurar todas as coisas, ele veio nos restaurar completamente. Não só o aspecto físico, mas também o aspecto mental e espiritual. Até um tempo desse, acreditava-se que o corpo não tinha nenhuma conexão com a mente, por exemplo. Achava-se que o corpo era o corpo, apenas uma máquina, uma carcaça, e que a mente era a mente. Hoje se sabe, e nós vivenciamos isso no século XXI, que grande parte das doenças que afetam o corpo começam na mente. Claro. Então, o mordomo ele precisa adquirir hábitos que possam trazer cura ou restauração, não só para o corpo, mas também para a mente. E hábitos espirituais, porque a parte espiritual traz esse equilíbrio entre mente e corpo. É interessante que nós vivenciamos num século onde grande parte das doenças são doenças mentais, neurais. Então, o mundo está doente, o mundo está depressivo,
O mundo está com falta de humor, o mundo anda ansioso, preocupado, ressentido, magoado. E essas coisas afetam a nossa mente e nos adoecem. Então, nós vemos aqui no manual como Deus, ele se preocupa com a nossa saúde integral. E é interessante que há um texto aqui que o autor colocou, do livro de Provérbios, é que o coração que está em paz, ele traz vida para o corpo. Então, físico, mental e espiritual. Esse tripé, quando está saudável, ele traz paz. Que maravilha. Amigos, eu tenho 1 minuto e meio só para acabar o programa, mas eu preciso tocar num ponto. Tudo isso que vocês falaram, como é que a gente vai para a última parte do tema dessa semana, que é o desenvolvimento do hábito da moderação? Me ajuda em poucos segundos aí, pastor. Moderação. Moderação. Se nós olharmos, se eu tivesse que resumir aqui pelo tempo tão curto, se nós formos para Gálatas capítulo 5, lá fala do fruto do Espírito. E lá diz assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, moderação. O que alguém chegou a dizer o seguinte, que o último, que é domínio próprio, alguém chegou a dizer o seguinte, que quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Tem muita gente que diz assim, ó, eu não levo desaforo para casa. Às vezes a gente tem que levar desaforo do trabalho, do chefe, da esposa, aguentar, engolir sapo algumas vezes, você tem que engolir a saliva para não falar aquilo que você vai arrepender amanhã ou depois. Domínio próprio, isso é essencial para a nossa vida. Agora é interessante que lá não fala os frutos. O fruto é um pacote que, se nós colocarmos no bloco que nós falamos no início, Deus em primeiro lugar, Ele vai nos ajudar a ter essa moderação na vida em todos os aspectos. Todos os aspectos. Até no bloco anterior a gente estava falando de físico, mental e espiritual. Há um manual, um livro que vai ser distribuído para o Brasil e para a América do Sul que se chama O Poder da Esperança. E lá nesse livro, o autor ele chega a dizer o seguinte, que depressão é passado em excesso. Ele diz assim, estresse é excesso de presente. E ansiedade é excesso de futuro. Maravilha. Meus amigos, 20 segundos para acabar o programa, eu só tenho tempo para agradecer a vocês. Obrigado, pastor Oséias, pela participação. Semana que vem a gente conta com você de novo aqui. Pastor Raimundo Ribeiro, também muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que os nossos amigos em casa gostaram muito. Semana que vem a gente conta contigo. E nós nos vemos na próxima semana, na última lição dessa temporada do Lições da Bíblia. Até lá.